Naqueles dias, César Augusto emitiu um decreto para que toda a população se registrasse. Esse primeiro recenseamento ocorreu quando Quirino era governador da Síria. E todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Naturalmente, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, visto que era membro da casa e família de Davi. Foi se registrar com Maria, que lhe havia sido dada em casamento conforme prometido e que já estava perto de dar à luz. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela deu à luz seu filho primogênito, enrolou-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento. Havia também na mesma região pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. De repente, o anjo de Jeová apareceu diante deles, e a glória de Jeová brilhou em volta deles, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois estou aqui para lhes declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vocês. Acharão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. De repente, apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens a quem Ele concede o seu favor. Assim, depois que os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: Vamos sem falta a Belém e vejamos o que ocorreu, aquilo que Jeová nos fez saber. E foram depressa e acharam Maria, bem como José, e o bebê deitado na manjedoura. Quando viram isso, contaram o que lhes havia sido dito a respeito da criancinha. E todos os que ouviram ficaram muito admirados com as coisas que os pastores lhes contaram. Maria, porém, começou a guardar todas essas declarações, tirando conclusões no coração. Os pastores voltaram, então, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, exatamente como lhes havia sido dito. Depois de 8 dias, quando chegou a ocasião de circuncidá-lo, deram-lhe o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes de ele ser concebido. Também quando chegou o tempo para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Jeová, assim como está escrito na lei de Jeová. Todo primogênito do sexo masculino tem de ser chamado santo para Jeová. E ofereceram um sacrifício segundo o que se diz na lei de Jeová: um par de rolas ou 2 pombos novos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto e esperava o consolo de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Além disso, ele havia recebido a revelação divina pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo de Jeová. Assim, sob o poder do Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para dentro, a fim de lhe fazer o que era o costume segundo a lei, ele pegou a criança nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, soberano Senhor, estás deixando teu escravo ir em paz, segundo a tua declaração, porque meus olhos viram teu meio de salvação, que preparaste à vista de todos os povos, uma luz para remover o véu das nações e uma glória para o teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas que se falavam dele. Também Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Escute, este menino será motivo para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e será um sinal contra o qual falar. E quanto a você, uma longa espada a atravessará, a fim de que os raciocínios de muitos corações sejam revelados. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa mulher era de idade bem avançada e tinha vivido com seu marido por 7 anos desde o seu casamento. Ela era viúva e já tinha 84 anos de idade. Nunca estava ausente do templo, prestando serviço sagrado noite e dia, fazendo jejum e súplicas. Ela se aproximou naquela mesma hora e começou a dar graças a Deus e a falar sobre a criança a todos os que estavam aguardando o livramento de Jerusalém. Assim,
Quando eles haviam cumprido todas as coisas segundo a lei de Jeová, voltaram para a Galiléia, para sua cidade, Nazaré. E o menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria, e o favor de Deus continuou sobre ele. De ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade. Quando a festividade terminou e eles começaram a viagem de volta, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estivesse no grupo que viajava junto, percorreram a distância de um dia e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas visto que não o acharam, voltaram a Jerusalém e o procuraram cuidadosamente. Pois bem, depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Mas todos os que o escutavam ficavam admirados com o seu entendimento e suas respostas. Assim, seus pais ficaram espantados quando o viram, e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Mas ele lhes disse: Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? No entanto, não compreenderam o que ele estava lhes dizendo. Então ele desceu com eles e voltou a Nazaré, e continuou a estar sujeito a eles. Também sua mãe guardava cuidadosamente todas essas declarações no coração. E Jesus progredia em sabedoria e em desenvolvimento físico, e no favor de Deus e dos homens.